Jogadores que não prometeram nada e entregaram tudo. Certamente você que está aí do outro lado torceu o nariz para alguma contratação que o Santos fez, não colocou muita expectativa no jogador que o Santos trouxe, mas no final se arrependeu amargamente e teve que se render porque esse jogador passou a jogar demais. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, jogadores que não prometeram nada e entregaram tudo com a camisa do Santos. Mas antes de mais nada, claro, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, comentar no vídeo, compartilhar o vídeo também, dar essa força pro Camisa 3 pra gente continuar levando o Santos adiante. Já somos 100 inscritos no YouTube, ajuda a gente a bater a marca de 150 inscritos, eu conto com a ajuda de vocês, rapaziada, tamo junto. E a nossa sexta-feira ela vai começar em alto nível, porque eu vou falar do Ricardo Oliveira, sim, do Pastor, como ele ficou carinhosamente conhecido pela torcida do Santos. Aí alguém pode falar assim, mas o Ricardo Oliveira é sempre faro artilheiro. O Ricardo Oliveira sempre teve faro de gol, de fato. Mas quando o Ricardo Oliveira ele retorna ao Santos para sua segunda passagem, ele já era um veterano, já tinha 34 anos, vinha dos Emirados Árabes Unidos. E muita gente torceu o nariz para essa contratação que o Santos fez. Ricardo Oliveira chegou em um momento um tanto quanto conturbado do Santos, final de 2014, início de 2015, vários jogadores saindo através da justiça, o Arouca, o Mena, o goleiro Aranha, e o Ricardo Oliveira, pasmem, veio para substituir o Leandro Damião, que foi emprestado ao Cruzeiro. E o Ricardo Oliveira ele chegou com um contrato de produtividade até o final do Campeonato Paulista. A diretoria do Santos falou assim, bom, vamos assinar um contrato curto com você e a depender do que você fizer nesse tempo, nós assinamos um contrato mais longo. E é como diz aquele ditado, o lobo perde os dentes, mas não perde o faro. E o Ricardo Oliveira nunca perdeu o faro de gol que ele sempre teve. Em pouco tempo ele já caiu nas graças da torcida. Em menos de 3 meses ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 11 gols, se tornou o artilheiro do Santos na temporada, foi campeão paulista e colocou um ponto de interrogação na cabeça da diretoria santista. Precisamos renovar com esse cara. E não demora muito até que o Ricardo Oliveira assine o seu novo contrato até o final de 2017. E daí pra frente a gente já sabe como a história se desenrola. Muitos gols, grandes atuações. O Ricardo Oliveira termina o Campeonato Brasileiro como artilheiro com 20 gols. Ele é o artilheiro máximo do Brasil com mais de 30 gols. É campeão paulista, é vice-campeão da Copa do Brasil. O Santos faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o ano do Ricardo Oliveira é coroado com uma convocação para a seleção brasileira. Ricardo Oliveira continuou fazendo muitos gols, tendo grandes atuações, tanto em 2016 quanto em 2017. Inclusive, em 2016 ele é novamente artilheiro do Santos naquele ano. E todos esses gols, todas essas grandes atuações fizeram com que o Ricardo Oliveira ficasse conhecido como o rei dos clássicos. Nesse período de 3 anos que o Ricardo Oliveira passou pelo Santos, ele fez nada mais, nada menos do que 18 gols no trio de lata aqui de São Paulo e se tornou um carrasco dos rivais do Santos. O Ricardo Oliveira não ganhou nada mais do que 2 títulos com a camisa do Santos, os paulistas de 2015 e 2016. Bateu na trave na Copa do Brasil de 2015 e participou daquele time que ficou conhecido como a geração do quase. Mas independente disso, o Ricardo Oliveira honrou demais a camisa do Santos, fez por onde e hoje, com muito merecimento, ele é considerado um ídolo da história do clube. Oi, quem diria, né? A gente falando do Ricardo Oliveira aqui agora e o Santos se matando com esses bagra aí agora sem um centroavante decente pra colocar no ataque, uma bosta. Próximo nome da nossa lista é o Eduardo Sacha. Sacha chegou ao Santos no início de 2018 justamente para substituir o Ricardo Oliveira, que foi embora para o Atlético Mineiro. O Sacha, a princípio, ele chegou por empréstimo do Internacional. Mas o Santos estava num imbróglio com o lateral Zeca, o Zeca colocou o Santos na justiça, o Inter se interessou no Zeca, o Santos se interessou inteiro, o Eduardo Sacha, por um tempo maior, por um contrato definitivo. O Sacha já vinha sendo o artilheiro do Santos naquele início de ano, vinha sendo muito utilizado pelo Jair Ventura, fazia dupla de ataque com o Gabigol. Acabou que o Santos fez uma troca com o Inter. Mandou o Zeca pro Inter, o Sacha veio pro Santos, aquela famosa elas por elas. Em 2018, o Sacha ele faz 7 gols com a camisa do Santos. De fato, se nós pararmos para analisar de uma maneira fria, não é um número tão grande de gols assim, mas o Sacha ele sempre foi um jogador muito versátil, um jogador muito inteligente. O Sacha sempre leu muito bem, fez muito bem a leitura de jogo. O Sacha costumava jogar de centroavante, mas muitas vezes pro Gabriel jogar de centroavante, ele jogava aberto pelas pontas, ora com o Rodrigo, ora com o Arthur Gomes. Enfim, o Sacha foi muito importante, principalmente naquele primeiro semestre com o Jair Ventura. Depois que o Jair Ventura vai embora, chega o Cuca traz reforços, vem o Derlis, o Rodrigo ganha espaço, o Bruno Henrique se recupera daquela lesão no olho e o Sacha acaba perdendo espaço. Mas foi em 2019 que o Sacha demonstrou todo o seu potencial, demonstrou o seu faro de gol e demonstrou por que ele é o filho da Xuxa. Santos contrata o Sampaoli
o Sampaoli começa a montar o time do Santos naquele início de 2019 e muitas pessoas faziam a prévia do ataque do Santos e ninguém colocava o Sacha. Muita gente colocava o Bruno Henrique, que ainda não tinha saído, colocava o Gabigol, que ainda não tinha saído, o Santos contratando o Soteldo também, que era um destaque lá no Chile, muita gente deixava o Sacha escanteado. E aos poucos o Sacha foi caindo nas graças não apenas do Sampaoli, mas também da torcida do Santos. O Sacha fez 14 gols no Campeonato Brasileiro de 2017, foi um dos artilheiros do campeonato, terminou em terceiro lugar na corrida pela artilharia, foi um dos melhores jogadores do Santos naquela temporada, foi um dos melhores jogadores do Santos naquele campeonato que culminou com o Santos terminando em segundo lugar. O próximo nome da nossa lista certamente é o mais polêmico e muita gente vai torcer o nariz, mas calma, muita calma que eu vou explicar o porquê eu coloquei ele aqui. Eu tô falando do Lucas Lima da primeira passagem, do Lucas Lima que chega do Sport pro Santos lá no início de 2014. O Lucas Lima já jogava muito bem pelo Sport, chamou a atenção na Série B de 2003, principalmente pelo jogo contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. Depois desse jogo, muita gente teve certeza de que ele iria sair do Sport e iria arrumar para outro clube maior. Lucas Lima demora um pouco até se firmar de fato como titular do Santos, ele alternava bastante entre a reserva e a titularidade com o Oswaldo de Oliveira, e foi só na segunda metade de 2014 que o Lucas Lima ele virou de fato titular do Santos com o Enderson Moreira, o famoso gordinho do Posto Ipiranga. E longe de mim aqui querer passar pano pro Lucas Lima, tá? Mas não tem como não admitir que o Lucas Lima não jogou muita bola na sua primeira passagem pelo Santos. Em 2015, o Lucas Lima ele atinge o seu auge, é um dos principais jogadores do Santos naquele ótimo ano que o Santos fez em 2015, foi campeão paulista, bateu na trave na Copa do Brasil, fez um grande campeonato brasileiro. O Lucas Lima que, através das suas grandes atuações, chegou até a seleção brasileira, inclusive fez até um gol contra a Argentina, lá no estádio do River Plate. Em 2015 foi o grande ano da carreira do Lucas Lima. Em 2016 o Lucas Lima continua repetindo a dose, tendo grandes atuações, sendo um dos principais jogadores do Santos. Lucas Lima se firma de fato como um dos ou o principal meia armador do Brasil, na minha opinião, o principal meia armador. Em 2017, o nível do Lucas Lima decai bastante daquilo que ele apresentou em 15-16, mas continuou jogando muito bem, se envolveu em várias polêmicas, acabou que a passagem dele pelo Santos, a primeira passagem, terminou de maneira melancólica. O Lucas Lima, que era muito querido pela torcida do Santos, principalmente por toda aquela quizumba que ele arrumava contra o Palmeiras, acabou que a passagem dele terminou de uma maneira melancólica e ele foi pro próprio Palmeiras para não jogar nada, o que comprova que praga de santista pega. E agora nós chegamos, sem dúvida, no nome mais improvável, naquele nome que eu sei que você duvidou muito que ia jogar bola no Santos, o Arouca. Se a gente falar de negócios feitos na história do Santos, nós pegarmos os negócios mais bem-sucedidos que o Santos já fez, certamente o Arouca será o ou um dos melhores negócios que o Santos já fez na sua história. O Arouca surge muito bem lá no Fluminense, é campeão da Copa do Brasil em 2007, é vice-campeão da Copa Libertadores em 2008, era um dos principais jogadores do Fluminense, era um dos pilares daquele time do Renato Gaúcho, e na sequência o Arouca ele vai para o São Paulo logo em 2009. Mas quando o Arouca chega no São Paulo, o que nós vemos é um jogador muito distante daquilo que nós tínhamos visto no Fluminense. O Arouca não conseguiu repetir as boas atuações que ele teve no tricolor das Laranjeiras, era constantemente vaiado pela torcida do São Paulo, jogava de volante, não dava certo, jogava na lateral, não dava certo, e o Arouca decaiu demais daquilo que nós tínhamos visto dele. Em contrapartida lá no Santos, o Rodrigo Souto era um dos principais jogadores daquele elenco, um dos principais volantes do Brasil naquela época, só que ele já estava de saco cheio, queria sair do Santos, queria buscar novos ares para a carreira dele. Foi aí que o Santos e o São Paulo começaram uma negociação. Na época a torcida do Santos chiou demais, reclamou bastante. Afinal de contas, o Santos estava trocando um dos seus principais jogadores, um dos principais volantes do país, para trazer um jogador que estava completamente em baixa. Porém, todavia, entretanto, essa foi uma das maiores trocas da história. E foi aí que a carreira do Arouca ela mudou da água para o vinho. O Arouca passa a jogar muito bem com a camisa do Santos, inclusive muito mais do que ele jogou até com a camiseta do Fluminense, que foi onde
ele se destacou inicialmente. O Arouca foi um dos principais pilares daquele time de 2010 que encantou o Brasil. Era o Arouca que segurava o piano pro Neymar, pro Robinho, pro André, pro Ganso, aprontarem todas lá na frente. Arouca era responsável por ser aquele jogador de contenção à frente da área do Santos, mas como o Arouca sempre teve muita força, muita velocidade, muita qualidade, uma leitura de jogo muito boa, ele até se aventurava lá na frente para ajudar na criação das jogadas. Naquela época, se você perguntasse para qualquer jogador do Santos quais são os 5 principais jogadores do Santos, certamente o Arouca estaria nesse balaio. O Arouca conquistou a torcida do Santos muito fácil, era um cara muito querido, não costumava fazer muitos gols, só foi fazer o primeiro gol dele um ano depois que ele chegou ao Santos e foi logo numa final de Campeonato Paulista contra o Corinthians na Vila em 2011. Bicho, se tem um cara que eu lamento que saiu do Santos foi o Arouca, velho. Foi o Arouca. Por mim, o Arouca estaria no Santos até agora. É que ele cagou pra trás lá, quis sair daquele jeito que ele saiu, botando o Santos na justiça e, enfim, jogou fora o status de ídolo que ele tinha, mas por mim ele estaria no Santos até agora. E essa é a nossa lista de jogadores que não prometeram nada e entregaram tudo com a camisa do Santos. Dá pra fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5. É muito jogador que chegou no Santos desacreditado e conseguiu conquistar a torcida rapidamente com o bom futebol. E deixem aí nos comentários quem vocês acham que nós podemos colocar nas próximas partes. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!